Ok. Ó, 6, fundamentos de ótica, vamos falar sobre atenuação, né? Sobre também sobre o conceito de seção transversal da absorção, né? E vamos concluir essa aula de hoje com algumas características, né, um pouco mais detalhadas do coeficiente de absorção, né? Especificamente por causa de linhas de gases na aproximação lorentziana, certo? Isso com base nos conceitos que a gente desenvolveu até agora, referente à função mais importante, né, que descreve a matéria em si, do ponto de vista clássico, que é a função permissividade, né? Vamos considerar, por exemplo, né, falar sobre atenuação, certo? Você considera aí uma onda eletromagnética, né, descrita pelo campo E, e você tem aí um meio absorvedor, digamos assim, certo? Você meio que absorve, né? Tem uma permissividade que tem parte real imaginária, certo? Eu vou representar, vou mudar um pouquinho a anotação aqui, porque eu estava verificando a anotação das notas de aula, eu gostaria de manter, como a gente tem compreensão, né, do que é relativo e o que não é. Isso aqui é uma permissividade relativa, que tem a parte real, epsilon, e uma parte imaginária positiva, quer dizer, negativa, né, epsilon duas linhas, certo? Aqui tem um sinal dizendo que a permissividade da parte imaginária é negativa, ou seja, epsilon duas linhas é um parâmetro positivo, né, nessa definição. Então, se você injeta uma onda no meio absorvedor, tá certo? E ao se propagar depois de um comprimento Z, né, essa onda vai ter, né, como a gente mostrou nas equações de Maxwell, um comportamento. Vamos esquecer um pouquinho a natureza vetorial, tá certo? Você tem uma onda plana, né? O campo E está assim, tá certo? O H está aqui, né? Digamos, né? E está assim, H está aqui. Né? E a propagação se dá, então, no sentido vetor de point, em vetorial H. Né? Então, vamos se preocupar só com essa componente de E. Né? Então, nós sabemos que a solução de onda plana que nós obtivemos, independentemente no regime fasorial, é que o campo elétrico, né, ele, se a amplitude na entrada é zero, né, ele vai ter, ao longo do propagação do meu absorvedor, aí um comportamento, né, que tem um fator exponencial complexo, que pode ser escrito dessa forma, JK0, né? E aqui a permissividade relativa, vamos atribuir todas as propriedades materiais à permissividade elétrica. A permeabilidade é a permeabilidade do vácuo, meio não magnético. Né? Isso aqui você tem uma raiz quadrada aqui. Né? Isso aqui convencionalmente seria um índice de refração, certo? Do material. Né? Mas só que esse número pode ser complexo. Né? Então vamos explorar essa possibilidade, ou seja, essa razão, né? Epsilon sobre epsilon zero, epsilon relativo, certo? Parte real imaginária, como eu falei agora há pouco, né? Então, quando você faz isso, certo? E lembrando, né, que a relação entre esse susceptibilidade elétrica é algo que a gente mostrou que tem um comportamento que depende da frequência, né? Tem aquela função lá, f de epsilon, né, que tem a ver com a susceptibilidade. Isso aqui também pode ser escrito como 1 mais a parte real, né, da susceptibilidade. 1 mais epsilon relativo.
uma esquilinha, né? Menos J que duas linhas. Isso aqui é a parte imaginária da suscetibilidade, né? Vamos lembrar de onde isso aqui vem, né? P é igual a epsilon zero que vezes E, né? É dessa relação aqui, certo? E D igual a epsilon E, né? Que por sua vez é epsilon zero 1 mais epsilon zero E mais P, certo? Então, jogando P aqui, você tem que epsilon sobre epsilon zero, né, vai ser igual a 1 mais susceptibilidade elétrica, né? E aqui está ela quebrada em duas partes já imaginárias, certo? Então, vamos olhar essa constante de propagação, certo? Ou seja, esse fator aqui, né? Raiz quadrada dessa permissividade relativa que tem parte imaginária, isso aqui vai dar o quê, né? JK0, que é o que tem lá, né? Você tem epsilon linha, né? Isso aqui é a permissividade relativa, menos J epsilon, duas linhas, elevado ao meio. Né? Isso aqui é um número complexo no parcial imaginário, né? Certo? Vamos definir, então, a raiz quadrada desse número como sendo o índice de refração complexo, né? Ou seja, é um parâmetro que tem parte real, um índice de refração convencional, né? E uma parte imaginária também que tem que ser negativa, certo? A gente vai ver por quê. Kappa, né? Isso aqui é chamado índice de refração, né? Isso aqui, coeficiente de extinção. Extinção porque é a parte que faz com que o campo vai se extinguindo à medida que ele se propaga no meio, né? Então, a gente pode relacionar quem são esses parâmetros, termos desse parâmetro aqui, mas vamos colocar já lá a raiz quadrada dessa forma. Então, você tem o fator lá que é JK0, né? N menos JK, que é a raiz quadrada da permissividade relativa. Esse aqui vai dar JNK0, né? E aqui vai dar mais K0K, né? Certo? E o fator de propagação, que é exponencial de menos JK0, né? Índice de refração, Z, se transforma em... Aliás, desculpe. Z, né? O fator de fase, né? E aí você tem um fator menos com menos dá menos, né? Isso aqui dá mais, aqui está errado, né, pessoal? Isso aqui é mais, né? Se eu botar menos na frente, vai dar um menos na frente aqui, tá? Ou menos aqui, isso aqui dá menos, né? Isso aqui se transforma em menos. Você tem um fator exponencial de menos kappa K0 Z, certo? Isso representa o quê? Atenuação, né? Da amplitude do campo. Isso representa a mudança de fase à medida que se propaga, ou seja, oscilação. Isso é a parte real. Se você pegar essa parte real desse campo, tá certo? Só para a gente ver, o campo físico, né? É de ZT, digamos, né? É a parte real disso, certo? É zero, né? Exponencial. Isso aqui é um número real, kappa, K0Z. Daí tem um fator exponencial de J, ômega T, para a gente completar. Eu teria o quê, né? Uma função que tem esse comportamento, né? É zero exponencial de menos kappa K0Z. Parte real disso aqui, vamos dizer que é zero, seja real, vai dar o cosseno, né? De ômega T menos N em fração K0Z. Cada instante de tempo você tira uma foto disso, dá só cosseno.